Torcedor do Corinthians, que grande vitória do Timão ontem na Neoquímica Arena. O Timão enfrentou o Cruzeiro lá na Arena e conseguiu uma grande vitória aí pelo placar de 2-1. Vitória que deixou o Corinthians muito próximo da Libertadores aí de 2025. Venceu com um golaço do Memphis Depay e um gol também do Yuri Alberto. Vamos ver aqui a reportagem sobre essa grande vitória e também sobre uma informação muito boa, pessoal, de um jogador chegando no Corinthians. Já comenta aqui nos comentários o que vocês acharam da partida de ontem, né? E qual é a expectativa de vocês para o Corinthians aí ao fim do Brasileirão? Vamos conseguir uma vaga na Libertadores? Comenta aqui nos comentários a opinião de vocês. Agora, galera, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Mas onde não tem treta é no Corinthians. E a gente vai agora falar com o Edgar Alencar sobre o Timão, que se tá em alguma briga é pela Libertadores, né, Edgar? Boa tarde. Fala, Jandré, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nada de treta aqui. Aqui, entre os jogadores, entre a comissão técnica, o clima e o discurso, né, já passaram do alívio. É otimismo, é euforia, até depois de 5 vitórias seguidas. O Ramon já falou em conquistar mais 12 pontos, para quem sabe brigar até por uma vaga na pré-Libertadores. Mas para não dizer assim também, que tá tudo tranquilo, tem uma preocupação sim, que se chama Yuri Alberto. O atacante que saiu no intervalo do jogo de ontem aqui contra o Cruzeiro, saiu com a mão na coxa direita, sentindo dores. A primeira informação do banco é que era uma contratura. A gente está aguardando a atualização clínica do Corinthians, dizendo que o atacante vai passar por exames para ver se ele vai ou não ser desfalque. O atacante que fez 6 gols nos últimos 5 jogos. Ontem fez mais um, né? São 27 ao longo da temporada. É muito importante. Uma dúvida para o corintiano até o final de semana. Domingo, o Corinthians enfrenta aqui o Vasco. Todos os ingressos já reservados. Devemos ter casa cheia de novo, viu, Jodar? Volto com você. Bom, pessoal, analisei aqui todo o pós-jogo, depois da grande vitória sobre o Cruzeiro, muito mais pelo resultado do que pela atuação, né? Não foi um jogo brilhante, vistoso e nem teria como, com 32, 33 graus de temperatura às 11 da manhã, na Neoquímica Arena, em São Paulo, num feriado, mas o Corinthians venceu. Quinta consecutiva, chegou na 9ª colocação, né? Está na 9ª colocação nesse momento, mas está a 3 pontinhos justamente do próprio Cruzeiro, que é o 7º colocado e que hoje é o balizador ali de uma pré-Libertadores. Isso pode se modificar até para um G9, onde hoje está o Corinthians, dependendo do resultado aí da Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana, onde o próprio Cruzeiro está. Mas aí, analisando o pós-jogo, aqui tem algumas situações que a gente precisa abordar. Primeiro, tem uma entrevista muito legal do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado conversou com os repórteres e é claro que ele não fala sobre futuro, porque existe um foco estabelecido, restam 4 jogos. É claro que eles estão falando internamente sobre várias questões, mas aí pode ter até uma notícia, tá? Pode ter até uma manchete. Ele refutou ali ter procurado o staff do Sérgio Ramos, que é uma questão que a gente nem abordou aqui no canal, né? Porque é um nome que está sendo ventilado aí. Ele foi oferecido, ele já tem 38 anos e depois da contratação do Memphis Depay, por que não pensar que, mesmo no fim de carreira, mas um jogador ainda em altíssimo nível, um cara como esse não possa vir jogar aqui? Claro que pode e é claro que o Corinthians ouve. Ouve, conversa, tenta, pesquisa, analisa a parte física, tudo isso pelo que eu sei foi feito assim, e existiu esse contato internamente. Jamais o Fabinho vai revelar algo nesse sentido e também sobre jogadores futuros. Agora, sobre a janela, ele fala que algumas conversas com a comissão técnica já começaram. Ou seja, isso não impede daqui a pouco dos caras chegarem no final do ano, o presidente especialmente, e trocar o comando técnico. Não impede, até porque outros treinadores estão sendo monitorados, observados, sondados e analisados nesse momento. Mas, de certa forma, você tem um planejamento. Mesmo que eles não fiquem, com quem que o departamento de futebol vai debater sobre contratações? Sobre jogadores que voltam de empréstimo, sobre jogadores que podem ir embora do clube, que recebem propostas, que podem ser emprestados, que não estão fazendo mais parte dos planos, sei lá, o Pedro Raul, daqui a pouco os caras entendem que vão emprestar para ganhar rodagem, né? Não é bem esse o termo, né? É tipo emprestar porque vamos trocar prejuízo aí, já que o custo-benefício não está legal. É com essa comissão técnica. Eles são obrigados, né, a colher informações a respeito de quem está lá. Mas isso indica, especialmente vindo do Fabinho, que a gente sabe que é um defensor dessa comissão técnica, de que, cara, ele está fechado dentro de um planejamento, entendendo que o Ramon e o Emiliano permanecem para 25. Foi a leitura que eu fiz.
ele não teria por que externar esse tipo de coisa. Ele poderia ser mais evasivo, ele poderia dizer que ao final, como ele disse até, mas de uma forma muito mais sucinta, né, de que todo mundo está em análise, em avaliação e que ao final do ano isso vai acontecer, mas o presidente Augusto Melo ele é mais claro quando ele fala sobre isso, sobre a não permanência do Ramon e do Emiliano. Quando ele diz frases do tipo, a gente está vendo o que está acontecendo, todo mundo a gente vai avaliar tudo o que foi bom, o que não foi, vamos pensar no ano que vem, no que o Corinthians precisa. Ele dá a entender de que, assim, o Corinthians vai dar um salto maior em 2025, esse ano brigou para não cair, montou um bom elenco, na reta final, ufa, escapou, mas que para o salto maior, você precisa dar um salto maior também na comissão técnica. É o que o Augusto deixa transparecer, o Fabinho bem menos. E o Fabinho a gente sabe que tem um apreço, né, e apoia muito essa comissão técnica. Mas a entrevista do Fabinho ela foi importante por outros fatores. Sobre propostas do Yuri, ele também não revela, diz que é bom que o jogador do Corinthians que recebe propostas, sinal que ele está performando bem, que são jogadores valorizados, o Yuri é um caso desse e tal, e que se for benéfico para o clube, é aquilo que o próprio Yuri já tinha dito, né? Se for uma proposta bacana para mim e para o clube, eu vou. E o Fabinho praticamente falou a mesma coisa. Sobre o Hugo Souza, aí o Fabinho jogou para o seu departamento jurídico. Por quê? Porque assim, ele fala que o departamento jurídico o tranquilizou. Só que existe um alerta aí, gente. A situação para resolver a questão Hugo Souza, que assim, todo mundo sabe que o Hugo quer ficar, né? Todo mundo sabe que o Corinthians já apalavrou com o jogador. Todo mundo já sabe que o Corinthians resgatou o cara que estava lá no Chaves de Portugal e que se tornou um dos principais goleiros do Brasil na atualidade. Todo mundo sabe que ele já firmou aí praticamente um novo contrato de 5 anos para ser jogador do Corinthians. Só que ele pertence ao Flamengo. Até o dia 30 de novembro ele pertence ao Flamengo. E esse empréstimo, né, tá vinculado ao Corinthians e essa é a data limite para o Corinthians resolver. Dentro de uma prioridade de compra que já foi notificada ao Flamengo. Só que, até o dia 30 de novembro, o Corinthians precisa necessariamente confirmar essa prioridade de compra. E isso não pode acontecer sem a garantia bancária, que está previsto no contrato. O pagamento à vista, bom, aí o Corinthians resolve a situação. Só que o pagamento à vista, mesmo que 800 mil euros, né, por 50%, que é o acordado inclusive, ele tem uma dificuldade pelo fluxo de caixa de acontecer. Mas eu acho que o Corinthians vai ter que fazer isso. Porque se essa garantia bancária não for adquirida... Gente, hoje já é dia 21 de novembro. Então tem 9 dias aí para o Corinthians resolver essa situação. Se ele não conseguir, e aí ele precisa registrar esse novo contrato do Hugo Souza. Só que o Corinthians está impedido de registrar jogadores. Então ele tem que resolver também a questão do transfer ban. O Fabinho foi questionado sobre isso e, de novo, ele empurrou para o departamento jurídico, financeiro, para os profissionais envolvidos nisso. E ele está monitorando. Mas eles estão impedidos de agir por conta dessas arestas que precisam ser aparadas. Então, assim, o alerta são 9 dias, mesmo com o Corinthians precisando e tudo mais, buscando uma vaga na Libertadores, tendo jogos decisivos e tudo mais, precisa resolver essa questão no extracampo, porque senão pode se embaçar. No momento em que o Corinthians não exercer a sua prioridade no ato, até o dia 30 de novembro, o Hugo, ele digamos assim, fica livre para receber qualquer outra proposta. A prioridade de compra notificada pelo Corinthians, ela é uma parte do processo. A outra é você ativar essa compra. Ou parcelado, como está no contrato, com garantia bancária, ou à vista. E o Corinthians vai ter que fazer isso até o dia 30 de novembro, que é a data limite imposta no contrato. Se ele não fizer, ele não exerce na prática a prioridade de compra. E aí, se chegar aqui o Real Madrid, o Manchester City, o Cacimbinhas Futebol Clube e fichar o que o Flamengo quer, o Flamengo não vai dificultar
e vai acabar vendendo o Hugo Souza, que ele não, e aí ele não vai permanecer no Corinthians. Claro que a vontade, claro que isso eu estou sendo bem drástico aqui, até um pouco pessimista, para montar um cenário para vocês. A vontade do jogador vai pesar, evidentemente, ele quer jogar no Corinthians, ele já se acertou com o Corinthians, mas ele tem um dono, que nesse caso hoje é o Flamengo, e que tem um litígio com a diretoria do Corinthians por várias questões recentes que vocês já sabem. Então, assim, não é fácil. Por isso que eu falo, para o Corinthians resolver essa situação, o pagamento à vista seria a melhor solução. A questão é se o Corinthians vai conseguir ter esse dinheiro. Todo mundo sabe que o Hugo é muito barato por esse valor previsto em contrato, já tinha que ter acertado isso, mas a gente sabe também que o Corinthians tem pendências financeiras, inclusive o próprio Transferban, então você tem o cobertor curto, né? O que eu faço? Eu pego esse dinheiro aqui e aplico nesse pagamento para o Balbuena aqui para derrubar o Transferban e eu conseguir registrar atletas, ou eu pego esse dinheiro aqui e compro o Hugo Souza. Você vai ter que ver o que é mais urgente nesse momento, e no caso do Hugo, 30 de novembro. Gente, o Corinthians não pode pensar na possibilidade de perder esse cara. Então, assim, 9 dias tensos, tá? Para que o Corinthians resolva isso. Porque se não resolver até o dia 30, eu temo pelo que pode acontecer. Eu já estive muito mais tranquilo. Hoje eu temo, porque o Flamengo não está fazendo muita questão. Vocês viram as últimas declarações aí do Marcos Braz, do Rodolfo Landim. Então, assim, não sei. Vai ter que resolver, de qualquer jeito. Mas cabe o alerta. O André Ramalho também conversou com jornalistas na Zona Mista. O André deu a sua primeira assistência, né, como jogador do Corinthians, arrancando. Tem muitos torcedores que dizem que ele é volante, que ele não é zagueiro. E, cara, eu gosto da ideia, sabe? É que o Corinthians hoje não tem uma profusão de zagueiros para você poder fazer alguns testes nesse sentido. No ano que vem, contratando mais zagueiros, eu acho que ele pode ser testado nessa função. Ele tem uma saída de bola maravilhosa, tem uma liderança, é um bom marcador e mais posicionado ali numa faixa mais restrita de campo, não sendo a última salvaguarda, né, não tendo apenas o goleiro atrás dele, eu acho que ele pode corresponder. Talvez, né? Porque numa linha de 3, quando ele chegou, saindo muitas vezes com a bola no pé, dando lançamentos, né, a média distância, cara, jogando uma enormidade. E aí ele rouba uma bola na linha divisória do gramado, avança, e aí serve o Yuri Alberto, que faz o segundo gol do Corinthians. Mas ele falou sobre uma treta que ele teve com o Rodrigo Garro, chamou a atenção, as câmeras flagraram, eles discutiram feio, numa pichotada lá, num erro na saída de bola. E o André Ramalho minimizou. A gente sabe que isso é coisa de jogo, a gente sabe que isso, enfim, acontece, faz parte, mas, sei lá, né, daqui a pouco mostra uma tensão desmedida, desnecessária, coisas que a gente não sabe que rolam lá de alguma forma internamente, mas não era o caso. Pelo menos me pareceu um André muito sincero ali, dizendo assim, gente, eu só pedi para ele ajudar na marcação, o Garro devolveu dizendo, então marca melhor, sabe? Então, aquela coisa, né, aquela cobrança de jogadores de um bom quilate, nós estamos falando do camisa 10 e de um cara super experiente e um xerifão da defesa que é o André Ramalho, e cara, é aquela coisa, se você não fizer o seu aí, vai estourar no meu, então faz o seu direito, que eu tento ajudar aqui, mas, porra, entendeu? Você está me prejudicando, aquela coisa, aquela cobrança de quem quer vencer em prol do coletivo. Eu vejo dessa maneira. Claro que tem um limite e tudo isso, né? Os caras não podem daqui a pouco entrar em vias de fato. Ah, não, mas estão defendendo o clube e daqui a pouco virar uma questão pessoal. E aí ele termina com a frase que eu acho que tranquiliza qualquer torcedor, dizendo que o Garro é um cara espetacular, uma pessoa espetacular e um jogador espetacular. Então, que está tudo certo. Me pareceu sincero nessa declaração André Ramalho, abafando aí qualquer tipo de confusão ou polêmica que possa haver nesse sentido, mas eu sei que o torcedor fica curioso a respeito disso. E para fechar, a entrevista do Ramon e do Emiliano, ela foi muito leve, né? 5 vitórias seguidas, né? Depois daquela instabilidade tremenda que os dois passaram nas eliminações, né, para Flamengo e Racing, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No Brasileiro a coisa acontece. Muito por conta da chegada do Memphis, e o Ramon até explicou que um jogador desse nível, ele tem trabalhos táticos específicos e ele potencializa o jogo do Yuri, o jogo do Garro, e ele versatiliza os movimentos. Você vê que o Corinthians ganha em repertório ofensivo por conta do Memphis exatamente por isso, porque ele é um cara que dá 2 passos para trás
para armar o jogo, e aí o Yuri consegue fazer muitas vezes atacando o espaço, às vezes até por dentro de 9 ou pelos lados, fazendo uma parceria com o Rodrigo Garro ali, e muitas vezes o Memphis dá essa assistência. O Memphis é um cara que muitas vezes não ataca a área, mas espera. O Soares fazia muito isso no Grêmio, dá 2 passos esperando essa bola chegar, porque ela vai ser cruzada para a área, pode ter uma respingada da defesa, pode ter uma segunda, terceira jogada em que sobre para o cara desmarcado poder finalizar. O Memphis tem essa leitura de jogo, e o Garro é o cara que sempre que ele pega a bola, ele percebe esses 2 jogadores que, dependendo da posição da defesa, eles vão se movimentar. E eles vão já ou fazer facão, ou atacar o espaço, ou quebrar linhas, ou buscar para receber essa bola. Essa movimentação está muito bonito de ver no setor ofensivo do Corinthians. Isso está acontecendo muito por conta da chegada do Memphis, e o Ramon revelou isso sobre esses trabalhos táticos nos treinamentos. E aí sobre permanência, que é uma pergunta recorrente que tem acontecido nos últimos tempos, já citei aí a entrevista do Fabinho, que deu alguns indícios nesse sentido. Eu fiz uma enquete no meu Twitter, no meu X, lá, sobre a permanência ou não do Ramon. Algumas respostas diziam assim: depende de quem vir. Eu fiz a pergunta: você gostaria da permanência do Ramon Dias para o ano que vem? E alguns torcedores disseram assim: depende de quem vir, né? Se vier um Fábio Carille, um Renato Gaúcho, mantém o Ramon. Agora, se vier um Sérgio Conceição ou um Luiz Castro, bom, aí acho que dá para trocar. Tá bem, eu acho que é uma eu acho que é uma análise interessante. Eu acho que dá para a gente entender que nesse sentido é como o torcedor está pensando. Pelo menos uma parte, né? A torcida do Corinthians é muito grande para definir um pensamento apenas, né? Tem gente que quer que o Ramon fique, tem gente que não quer que o Ramon fique, tem gente que está nessa ponderação. Eu queria saber de você, mais uma vez, né? Porque eu tenho a sensação que a cada jogo que o Corinthians vence, os caras vão meio que entendendo que, cara, deixa essa comissão técnica trabalhar para o ano que vem. O Fabinho falou sobre isso também. Pô, a gente defende tanto processos aqui no clube, eu estou participando desse processo, eu recém cheguei, os profissionais erram e acertam, então seria interessante, né? Eles têm contrato até 2025, não tem por que trocar. O Fabinho deu a entender nesse sentido. E eu poderia pensar dessa maneira. Eu só acho que o Ramon e o Emiliano, eles foram muito infelizes em algumas decisões nos momentos mais cruciais da temporada. Torcida do Timão, o Corinthians ganhou ontem do Cruzeiro, né? Tá com 5 vitórias seguidas no Brasileirão, mas nem tudo são flores, né? Tem uma informação não muito boa envolvendo o Yuri Alberto, né? Ele teve sua saída confirmada aí pelo Chico em 2025. A tendência é que ele saia, mas tem chances dele permanecer, né? Vai depender aí das ofertas que o Corinthians receber. Lembrando, o Corinthians não tem 100% dos direitos dele, né? Apenas 50%, os outros 50%, salvo eu, ficou para o Zenit. Então o Corinthians tem que vender ele por um valor muito bom para sair, né? Valendo a pena aí a venda. Corinthians evoluiu em 2024. O Timão evoluiu muito nos últimos jogos, não é difícil de alguém perceber, né? O Corinthians deu um grande salto na tabela aí, saindo do rebaixamento lá para a parte de cima da tabela, né? E agora pode sonhar com uma vaga na pré-Libertadores, que vai ficando cada vez mais possível diante, né, do grande desempenho do Corinthians nos últimos jogos e também dos confrontos aí, né, dos adversários que tá acima do Corinthians. O Atlético Mineiro empatou ontem, teve também o Bahia que perdeu para o Palmeiras. Então o Corinthians está só subindo e os adversários acima estão deixando de pontuar. E o Yuri Alberto de saída no Corinthians. Por meio das redes sociais, o Chico falou sobre a situação do Camisa 9, que deixou claro em entrevista recente o seu sonho de jogar na Europa, dando a entender que o Camisa 9 não deve permanecer em 2025. A fala aqui, né, do Yuri Alberto, do Chico, quer dizer, sobre o Yuri Alberto, foi a seguinte: a tendência é que, se chegar uma proposta, o Yuri seja negociado. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas gostei muito da entrevista, da maneira leve e disposta, né, com o que ele estava na entrevista. De peito aberto, realmente falando sobre tudo que aconteceu, sobre a questão do Mano Menezes, que ele já cansou de abordar, sobre as críticas e também quando a torcida o levantou, que ele sempre teve um apelo muito grande com as crianças, com os torcedores, que
torcedores mirins, né, que sempre deram apoio para ele e que nesse momento faz com que ele esteja vivendo essa boa fase. Terminou aí de falar o Chico Garcia, né, pessoal? O Corinthians, né, eu acho que dependendo da proposta aí, dificilmente vai conseguir segurar o Yuri. Ele tem um sonho de jogar lá na Europa, né? Então, qualquer proposta boa aí, dependendo do time, o Yuri vai aceitar. E aí o Corinthians não tem o que fazer, né? Vai ter que vender. Se for um valor muito alto, vai ser bom, porque aí o Corinthians consegue lucrar um pouco, né? Já que só tem metade dos direitos econômicos dele, então tem que vender aí no mínimo aí 180 milhões, né? Que aí seria 90 milhões para o Corinthians. De preferência, se conseguir vender por 200 milhões aí de euros, imagina só, o Corinthians vai ficar com metade, 200 milhões de reais, quer dizer, perdão, vai dar aí 100 milhões para o Corinthians, já é um bom valor, né? Dá para pagar muitas dívidas aí que o Corinthians tem. Infelizmente a dívida é muito alta, né? Decorrência aí das gestões passadas. O Corinthians deve mais de 1 bilhão de reais, é muito dinheiro, né, pessoal? Lembrando que quase a maioria desse dinheiro é apenas da Neoquímica Arena, o que a torcida está tentando, né, quitar aí a arena para diminuir um pouco as dívidas do Corinthians. Mas e aí, galera, o que vocês acham do Yuri Alberto, hein? Será que ele vai deixar o Corinthians mesmo? O Corinthians vai fazer de tudo para manter ele, mas vai ser complicado. Ele vem vindo numa fase aí impressionante, né? Nos últimos 6 jogos marcou 5 gols. É quase o artilheiro do Corinthians na temporada, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela. O cara tá jogando demais, né, pessoal? Tá jogando demais. Tava lá embaixo na artilharia e agora já é quase o artilheiro do Corinthians. Olha isso aqui. O artilheiro é o Estevão, que tem 12 e ele tem 11 gols, ou seja, mais 2 gols aí, ele ultrapassa o Pedro e o Estevão e vira o artilheiro. Vamos ver aí nos últimos jogos, né? Dependendo de como for aí o desempenho dele, ele pode ser o artilheiro do Corinthians aí na temporada. E é muito bom que valoriza ele, né? Caso o Corinthians vá vender ele, vai ser por um valor maior se ele for o artilheiro aqui. Porque aí vai indicar que ele gosta de fazer gol, que ele faz muito gol, né, pessoal? Mas vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians vai tentar segurar ele aí e eu torço para que isso aconteça. O Yuri é um grande jogador e eu tenho certeza aí que a permanência dele para 2025 vai ser muito importante para esse elenco. O Corinthians finalmente encontrou um elenco ideal, né? É um time com muitas peças boas, principalmente no banco de reservas, né? Hoje temos o Coronado no banco, um jogador muito bom aí, que precisa ter sequência, né, para mostrar um bom futebol, não vem sendo bem aproveitado nas últimas partidas, e aí quando ele entra não tem aquele desempenho constante, né? Temos também no banco de reservas aí outros volantes também, né? Temos Bidon, temos o Maicon também, que deve renovar com o Corinthians e é um grande volante, né? Ele tendo sequência e estando 100% fisicamente pode ajudar bastante o Corinthians, assim como foi na sua primeira passagem em 2017, né? Ele que naquele ano foi o destaque aí do título do Corinthians, tanto no Paulista como no Brasileirão. Mas comenta aqui, galera, o que vocês acharam da partida de ontem contra o Cruzeiro e vocês acham que o Yuri vai ficar? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.